Fiquei com meu melhor amigo e me apaixonei. Meu nome é Thomas, tenho 25 anos, e nunca pensei que escreveria essa história. Mas aqui estou, tentando colocar em palavras o que aconteceu comigo e com meu melhor amigo, Jorge, nos últimos meses. Jorge e eu nos conhecemos na faculdade, há 5 anos. Ele era o cara mais descontraído da turma de engenharia, sempre com um sorriso no rosto e uma piada na ponta da língua. Eu era mais reservado, focado nos estudos, mas algo nele me atraía. Não romanticamente, pelo menos não conscientemente. Era uma conexão que eu nunca havia sentido com ninguém. Nossa amizade floresceu rapidamente. Passávamos horas estudando juntos na biblioteca, ele me ensinava a relaxar, e eu o ajudava a se concentrar nas matérias mais difíceis. Éramos complementares de uma forma que parecia natural, como duas peças de um quebra-cabeças que se encaixam perfeitamente. Depois da formatura, decidimos dividir um apartamento. Era prático financeiramente, mas admito que a ideia de não ter Jorge por perto todos os dias me incomodava mais do que deveria. Ele aceitou na mesma hora, dizendo que seria como uma extensão da República, só que melhor organizada, uma clara referência ao meu lado perfeccionista. A mudança aconteceu em março. Lembro-me perfeitamente daquele sábado ensolarado, carregando caixas escada acima, Jorge reclamando do peso dos meus livros de engenharia enquanto eu ria da forma como ele dramatizava tudo. Quando finalmente colocamos a última caixa na sala, caímos exaustos no chão ainda vazio. Acho que vamos ser bons nisso de morar juntos, ele disse, virado para mim, com aquele sorriso que sempre me fazia sentir em casa. Eu não fazia ideia de como essas palavras se tornariam proféticas. Os primeiros meses morando juntos foram uma adaptação interessante. Descobrimos pequenos hábitos um do outro que nunca havíamos notado. Jorge cantava no chuveiro, sempre música dos anos 80, desafinado, mas com uma paixão admirável. Eu tinha o costume de fazer café às 6 da manhã, mesmo nos fins de semana. Você é um relógio biológico ambulante, ele brincava, aparecendo na cozinha ainda sonolento, com o cabelo despenteado de um jeito que eu achava inexplicavelmente charmoso. Criamos uma rotina confortável. Eu cozinhava durante a semana, Jorge tinha uma relação complicada com qualquer coisa que não fosse macarrão instantâneo. Ele cuidava das compras e da limpeza, sempre transformando tarefas mundanas em momentos divertidos. Até lavar louça se tornava uma sessão de karaokê improvisado. Foi durante uma dessas sessões que algo mudou. Era uma quinta-feira qualquer, estávamos lavando a louça do jantar, ele cantando Don't Stop Believing enquanto enxaguava os pratos. Eu o observava pelo reflexo na janela da cozinha, notando como ele se movia, como sorria, como parecia genuinamente feliz fazendo algo tão simples. De repente, ele virou para mim, ainda cantando, e usou a esponja como microfone, apontando para mim na parte Just a Small Town Girl. Eu ri, mas senti algo diferente no peito, uma warmth que não conseguia explicar. Sua vez, ele disse, me entregando a esponja. Nossos dedos se tocaram por um segundo a mais que o necessário. Ele não pareceu notar, mas eu senti como se uma corrente elétrica tivesse passado entre nós. Naquela noite, deitado na cama, eu me peguei pensando naquele momento. No toque, no sorriso dele, na forma como meu coração havia acelerado. Era só amizade, eu me convenci. Éramos amigos há anos. Isso era normal. Mas uma parte de mim, uma parte pequena e teimosa que eu tentava ignorar, sussurrava que talvez não fosse tão simples assim. Sextas-feiras se tornaram nossa noite do filme. Jorge escolhia filmes de ação cheios de explosões, eu optava por dramas ou thrillers psicológicos. Nosso sofá velho, herdado do antigo apartamento dele, se tornou nosso território sagrado. Ele sempre ocupava a ponta esquerda, eu a direita, com uma tigela de pipoca estrategicamente posicionada entre nós. Foi numa dessas noites que percebi que algo havia mudado definitivamente em mim. Estávamos assistindo O Segredo de Brokeback Mountain, minha escolha, que ele havia aceitado com um tudo bem, mas você me deve um filme de super-herói depois. Durante o filme, notei que Jorge estava mais quieto que o normal. As piadas características haviam cessado, e ele parecia absorto na tela. Em determinado momento, durante uma das cenas mais emotivas, olhei para ele e vi seus olhos ligeiramente úmidos. Tudo bem,
Perguntei baixinho. Ele limpou os olhos rapidamente e sorriu. É um filme pesado, né? Me faz pensar em algumas coisas. Que tipo de coisas? Ele ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Sobre coragem, sabe? Sobre ter coragem de ser quem você realmente é, mesmo quando é difícil. Houve uma pausa carregada no ar. Senti que havia mais por trás daquelas palavras, mas não forcei. Em vez disso, sem pensar muito, estendi a mão e apertei o ombro dele em apoio. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, né? Ele virou para mim, e por um momento, houve algo diferente em seus olhos. Uma vulnerabilidade que eu raramente havia visto. Nossos rostos estavam mais próximos do que eu havia percebido inicialmente. Eu sei, ele disse suavemente. É uma das coisas que mais valorizo em nossa amizade. A palavra amizade deveria ter me tranquilizado, mas em vez disso, criou uma pontada estranha no meu peito. Naquela noite, tive dificuldade para dormir, e pela primeira vez admiti para mim mesmo que meus sentimentos por Jorge talvez fossem mais complexos do que eu queria assumir. O mês seguinte trouxe uma série de pequenos momentos que, vistos individualmente, poderiam parecer insignificantes. Mas juntos, eles pintaram um quadro que eu não podia mais ignorar. Havia a forma como Jorge sorria quando me via chegando do trabalho, como se sua tarde só ficasse completa naquele momento. Havia as vezes em que, assistindo TV, ele inconscientemente se aproximava de mim no sofá até que nossos ombros se tocassem. Havia o jeito como ele salvava o último pedaço da pizza, sempre meu sabor favorito, mesmo quando estava com fome. Mas o momento decisivo aconteceu numa manhã de sábado. Eu havia acordado cedo, como sempre, e estava na cozinha preparando café quando senti braços ao redor da minha cintura. Jorge havia chegado por trás, ainda meio dormindo, e me abraçado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Bom dia, ele murmurou contra minha nuca, sua voz rouca de sono. Meu coração disparou. O calor do corpo dele contra minhas costas, a intimidade casual do gesto, o cheiro do shampoo dele misturado com o aroma do café, tudo se combinou numa sensação que me deixou completamente vulnerável. Bom dia, consegui responder, tentando manter a voz normal. Ele ficou assim por alguns segundos a mais, e eu me perguntei se ele conseguia sentir como meu coração estava batendo forte. Quando finalmente se afastou, manteve as mãos nos meus ombros por um momento. Você faz o melhor café do mundo, sabia? Quando me virei para enfrentá-lo, vi algo diferente em seus olhos. Havia uma calidez ali, uma ternura que parecia ir além da amizade. Ou talvez eu estivesse projetando meus próprios sentimentos. É só café, eu disse, tentando soar casual. Não, ele respondeu, me encarando intensamente. Não é só café. Nunca é só qualquer coisa com você, Tony. O apelido, que só ele usava, saindo de seus lábios naquele tom fez algo dentro de mim se derreter completamente. Naquele momento, tive a certeza absoluta de que estava apaixonado por meu melhor amigo. E pelo olhar em seus olhos, comecei a suspeitar que talvez ele estivesse sentindo algo parecido. As semanas seguintes foram uma tortura doce. Cada interação entre nós parecia carregada de uma eletricidade que eu não sabia se era real ou imaginação minha. Jorge começou a me tocar mais, um tapinha no ombro quando passava por mim, a mão no meu braço durante conversas, abraços que duravam alguns segundos a mais que o normal. Havia momentos em que eu o pegava me observando, e quando nossos olhos se encontravam, ele sorria de um jeito que fazia meu estômago dar cambalhotas. Durante nossas noites de filme, o espaço entre nós no sofá havia diminuído progressivamente até que assistíamos praticamente colados. Certa noite, estávamos vendo um filme qualquer quando a energia elétrica acabou. Jorge acendeu algumas velas que tínhamos para emergências, transformando nossa sala numa atmosfera intimista e acolhedora. Bem melhor assim, ele disse, se acomodando ao meu lado no sofá. Concordo, respondi, embora soubesse que não estava me referindo apenas à iluminação. Conversamos sobre trabalho, sobre planos futuros, sobre memórias da faculdade. Mas havia uma undercorrente em nossa conversa, algo não dito que pairava no ar entre nós. A luz das velas dançava em seu rosto, destacando a linha forte de sua mandíbula, o brilho de seus olhos.
Tommy, ele disse suavemente, virando o corpo completamente para mim. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já se sentiu confuso sobre algum sentimento? Meu coração parou. Como assim? Como se você soubesse que sentia algo, mas não conseguisse ou não quisesse dar nome ao que era. Olhei para ele, tentando decifrar o que estava por trás da pergunta. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que me fez querer ser completamente honesto. Sim, admiti. Principalmente recentemente. Recentemente? Nos últimos meses. Desde que começamos a morar juntos, na verdade. Ele assentiu lentamente, como se minhas palavras confirmassem algo para ele. É engraçado, ele disse, como às vezes a gente descobre coisas sobre si mesmo que sempre estiveram lá, mas que nunca paramos para realmente ver. É engraçado mesmo. Ficamos em silêncio por um tempo, o ar entre nós espesso de possibilidades não exploradas. Eu queria dizer mais, queria ser corajoso o suficiente para colocar meus sentimentos em palavras. Mas o medo de arruinar nossa amizade me paralisava. A energia voltou de repente, inundando a sala de luz artificial e quebrando o momento. Jorge piscou, como se estivesse saindo de um transe. Bem, ele disse, se levantando, acho que vou dormir. Boa noite, respondi, observando-o se afastar. Na porta do corredor, ele parou e se virou. Tommy. Sim. Obrigado. Por me ouvir sempre. Por ser você. E com isso, ele desapareceu pelo corredor, me deixando sozinho com o coração acelerado e a certeza de que algo entre nós estava prestes a mudar definitivamente. O convite chegou numa quarta-feira. Marina, nossa amiga da faculdade, estava fazendo uma festa de aniversário no sábado. Eu não estava muito animado, festas nunca foram minha praia, mas Jorge insistiu que fossemos. Vai ser divertido, ele disse. Além disso, faz tempo que não vemos a galera. No sábado à noite, nos arrumamos para a festa. Jorge saiu do quarto usando uma camisa azul escura que realçava seus olhos, e eu tive que me esforçar para não ficar encarando. Você está bem? Ele perguntou, notando minha expressão. Sim, só. Você está bem arrumado. Ele sorriu, e houve algo diferente naquele sorriso. Você também não está nada mal. A festa estava animada quando chegamos. Marina havia caprichado na decoração, e havia pelo menos 40 pessoas espalhadas pela casa. Jorge logo se envolveu numa conversa com alguns colegas da faculdade, enquanto eu fui buscar algo para beber. Na cozinha, encontrei Carlos, um cara que estudou conosco e que sempre teve uma personalidade mais extrovertida. Ele estava visivelmente alterado pelo álcool e começou uma conversa que logo tomou um rumo inesperado. Cara, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele disse, se aproximando mais. Depende da pergunta. Você e o Jorge, vocês estão juntos? Quase engasguei com a bebida. Como assim? Ah, qual é, Thomas? Todo mundo percebe a química entre vocês. A forma como vocês se olham, como ficam sempre juntos. Se não estão, deveriam estar. Antes que eu pudesse responder, senti uma mão no meu ombro. Era a Jorge. Tudo bem aqui? Ele perguntou, mas seu olhar estava fixo em Carlos. Estava só conversando com seu amigo aqui sobre como vocês fazem um casal bonito, Carlos disse com um sorriso malicioso. Senti o corpo de Jorge ficar tenso ao meu lado. Carlos, você bebeu demais. Talvez, mas não estou cego. Vocês têm certeza de que são só amigos? Houve um momento de silêncio constrangedor. Olhei para Jorge, que estava me encarando com uma expressão que não consegui decifrar. Vamos sair daqui, ele disse baixinho. Seguimos para o Jardim dos Fundos, onde havia menos gente. Jorge passou as mãos pelo cabelo, um hábito que ele tinha quando estava nervoso. Desculpa por isso, ele disse. O Carlos sempre foi idiota quando bebe. Não foi culpa sua. Foi constrangedor. Foi, concordei. Mas, ele estava completamente errado. Jorge me olhou, surpreso pela minha pergunta direta. Tommy. Por que se estou sendo honesto, Jorge,
ultimamente eu tenho me perguntado a mesma coisa. Ele ficou parado, me encarando. A música da festa parecia distante, abafada pelas paredes da casa. Você tem se perguntado se somos só amigos? Tenho. E você? Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Todos os dias, ele admitiu. Especialmente desde aquela noite que faltou luz. Meu coração disparou. Jorge! Eu não quero arruinar nossa amizade, ele disse rapidamente. Mas também não consigo mais fingir que não sinto mais do que deveria sentir por um amigo. Olhei nos olhos dele, vi minha própria vulnerabilidade refletida ali. Você não está sozinho nisso, eu disse. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele se aproximou ainda mais e tocou meu rosto com delicadeza. Posso? Ao invés de responder com palavras, me aproximei também, e nossos lábios se encontraram num beijo suave, hesitante no início, mas que logo se aprofundou com toda a intensidade dos sentimentos que havíamos guardado por tanto tempo. Quando nos separamos, encostamos nossas testas uma na outra, ainda processando o que havia acabado de acontecer. E agora? Ele perguntou. Agora, eu disse, acho que precisamos conversar. Mas não aqui. Em casa. Em casa. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas não desconfortável. Era como se ambos precisássemos de tempo para processar o que havia acontecido na festa. Nossas mãos se tocavam ocasionalmente no banco do carro, pequenos lembretes de que algo fundamental havia mudado entre nós. Em casa, nos sentamos no sofá, nosso território familiar, mas dessa vez havia uma tensão diferente no ar. Uma antecipação doce e nervosa. Então, Jorge começou, se virando para me encarar. Acho que temos algumas coisas para conversar. Acho que sim. Posso começar? Assenti, meu coração batendo forte. Eu acho que me apaixonei por você há mais tempo do que quero admitir, ele disse, sua voz baixa mas firme. No começo, pensei que era só uma admiração muito forte pela nossa amizade. Você sempre foi a pessoa mais genuína que conheci, a única com quem eu podia ser completamente eu mesmo. Ele pausou, passando a mão pelo cabelo nervosamente. Mas então começamos a morar juntos, e vi você todos os dias sendo, você. Cuidando de mim quando estava doente, fazendo café todas as manhãs, rindo das minhas piadas ruins, me apoiando quando tive problemas no trabalho. E percebi que o que eu sentia ia muito além de amizade. Quando você soube, perguntei. Lembra daquela manhã que te abracei na cozinha? Quando senti seu corpo contra o meu, a forma como você se encaixava perfeitamente, soube naquela hora que estava perdido. Sorri, lembrando do momento que havia sido um divisor de águas para mim também. Minha vez de confessar, eu disse. Eu também me apaixonei por você, provavelmente antes mesmo de nos mudarmos juntos. Você trouxe cor para minha vida de uma forma que eu nem sabia que precisava. Me ensinou a relaxar, a rir de mim mesmo, a ver beleza nas coisas simples. E quando você soube? Naquela mesma manhã. Quando você me chamou de Tommy com aquela voz de sono, algo dentro de mim simplesmente se rendeu. Jorge sorriu, estendendo a mão para tocar meu rosto. Então estivemos apaixonados um pelo outro esse tempo todo e ficamos com medo de falar. Aparentemente. Que idiota a gente foi. Ri, cobrindo sua mão com a minha. Talvez. Mas também acho que precisávamos desse tempo. Para ter certeza, para que nossa amizade fosse sólida o suficiente para sustentar algo mais. E você acha que é? Sólido o suficiente? Olhei para ele, esse homem que conheci há 5 anos, que havia visto em seus momentos mais vulneráveis e mais felizes, que havia se tornado parte essencial da minha vida. Acho que nossa amizade foi só o começo, eu disse. O que sinto por você vai muito além disso. Ele se aproximou, e dessa vez nosso beijo foi diferente. Não tinha a hesitação do primeiro. Era um beijo que celebrava a verdade finalmente revelada, que prometia possibilidades que ainda nem havíamos explorado. Então, ele disse quando nos separamos, somos namorados agora. Você está me pedindo em namoro? Estou. Thomas, você quer namorar comigo?
Achei que você nunca fosse perguntar, eu disse, o puxando para outro beijo. 3 meses depois, estava aqui escrevendo essa história. Nossa história. A transição de melhor amigo para namorado foi surpreendentemente natural. Era como se tivéssemos sido feitos para isso, como se todos aqueles anos de amizade fossem uma preparação para algo maior e mais profundo. Claro que houve ajustes. Aprendemos a navegar pela intimidade física com a delicadeza que nossa relação merecia. Descobrimos novos aspectos um do outro. Jorge era incrivelmente romântico quando queria ser, sempre inventando pequenas surpresas que me deixavam sem palavras. Eu descobri que expressar meus sentimentos verbalmente era mais fácil do que imaginava quando a pessoa certa estava ouvindo. Nossas rotinas permaneceram similares, mas ganharam novos significados. O café da manhã se tornou nosso momento de planejamento do dia, sempre acompanhado de beijos sonolentos e conversas sobre sonhos que havíamos tido. As noites de filme evoluíram para sessões de carinho no sofá, onde assistir o filme se tornava secundário comparado ao prazer simples de estar nos braços um do outro. Contamos para nossos amigos algumas semanas depois. Marina foi a primeira, e sua reação foi um finalmente, tão alto que metade do café se virou para olhar. Aparentemente, éramos os últimos a perceber o que era óbvio para todo mundo. Meus pais reagiram melhor do que eu esperava. Eles sempre gostaram de Jorge, e quando expliquei que havíamos descoberto que nossos sentimentos eram mais profundos, minha mãe apenas disse que já suspeitava, pelo jeito como eu falava dele. Hoje, olhando para trás, percebo que nossa história de amor não começou com aquele beijo na festa da Marina. Começou muito antes, construída lentamente através de milhares de pequenos momentos, risadas compartilhadas, silêncios confortáveis, apoio mútuo, crescimento conjunto. Jorge está na cozinha agora, cantando no volume mais alto possível uma música dos anos 80 enquanto prepara o jantar. É sábado, e decidimos ficar em casa, só nós dois, assistindo filmes ruins e comendo a lasanha que ele insiste em fazer mesmo sabendo que sempre queima as bordas. Tome, ele grita da cozinha. Vem aqui me ajudar. Essa lasanha está virando um experimento científico. Sorriu, salvando o arquivo desta história no computador. Nossa história. A história de como fiquei com meu melhor amigo e me apaixonei. Na verdade, acho que a versão correta seria, como descobri que já estava apaixonado por meu melhor amigo há muito mais tempo do que imaginava. E como ele descobriu a mesma coisa sobre mim. Já vou, grito de volta, me levantando para ir ajudá-lo. Porque é isso que fazemos, nos ajudamos, nos apoiamos, nos amamos. Primeiro como amigos, agora como namorados, e quem sabe um dia como algo ainda mais profundo e duradouro. Nossa história está só começando, e mal posso esperar para ver que capítulos virão a seguir. Fim. Se inscreve no canal, para não perder as próximas histórias. Amo vocês!